Amados irmãos, bendito seja Deus que vamos encerrando mais um ano litúrgico. E sempre acontece isso na igreja. O encerramento do ano litúrgico, nós celebramos Cristo Rei. Cristo Rei nosso. E rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Todo final de ano. Agora encerramos o ciclo B. Nós lemos esse ano São Marcos. Claro, nas solenidades maiores, São João, como hoje. Próximo domingo, quem vai nos acompanhar vai ser o evangelista São Lucas. Novo ano litúrgico. Vamos iniciar com Advento, já comum. E é bom a gente estar bem atento na liturgia, para a gente participar dessa missa de hoje, dessa liturgia de hoje, só daqui a 3 anos. 3 em 3 anos. O que vai acontecer durante 3 anos, né? Muita coisa. Então por isso é bom a gente estar sempre atento para não perder nada, a riqueza da liturgia. E nesse dia, Cristo como Rei. Essa celebração, ela é a plenitude da salvação, que completa aquilo que nós rezamos no credo. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Jesus então é esse Rei. A diferença que esse Rei não foi eleito, não é o nosso representante, nós elegemos e colocamos alguém lá a nosso favor, mas ele foi colocado por Deus. O Pai o colocou ali por nós. Então não é mérito nosso, não é fruto dos nossos votos, mas o Pai o colocou lá para salvar a nossa natureza, o nosso povo, a humanidade. E essa é uma primeira característica desse Rei. Ele é Rei de tudo, é Rei de todos. De todos é. Os homens, os anjos. E de tudo, todas as coisas criadas. Não só aqui as visíveis, como as invisíveis. E um dizia: e se tiver ET? Vocês acreditam que tem um extraterrestre? Se tiver, é Rei também, porque é Rei de tudo e Rei de todos. Que há vida em outros planetas, tá? Pode ser. A igreja nunca falou que não há vida. Não, a igreja também, a ciência serve da teologia e ilumina muita coisa, a ciência. E a igreja, a fé não contradiz a ciência. Pelo contrário, a ciência que ilumina muitas coisas na nossa fé. Mas há um momento que a ciência não chega. Aí é a fé, daí para cima é só fé. A ciência vai até aqui, aí daí para frente é a fé. Então Deus é Rei, Cristo é Rei de todos e de tudo que existe. E pensei para partilhar com a gente, irmãos, 3 coisas para a nossa Santa Missa sobre a solenidade de Cristo Rei. Jesus sendo a plenitude, agora com a celebração de Cristo Rei, o que significa? Houve a encarnação, foi o início, a encarnação do Verbo. Jesus nasceu da Virgem Maria, rezamos no credo. Vem a redenção, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. A redenção. Jesus subiu aos céus, é a ascensão. E agora o reinado de Cristo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então essa celebração, ela é a última, como que fecha, que deixa como plena todo o mistério salvífico nosso, da humanidade. Jesus como Rei. E separei então, não separei, mas pensei em 3 coisas para a gente partilhar para a nossa vida. Primeira coisa: donde há de vir julgar os vivos e os mortos. O Rei, nós todos vamos passar pelo nosso Rei.
e vamos ter que prestar contas. Mas duas características deixe de há de vir julgar os vivos e os mortos. Uma coisa importante nessa parte é entender que, graças a Deus, que quem vai nos julgar não é Supremo Tribunal Federal, tampouco Moro. Quem vai nos julgar é Deus. As pessoas gostam de emitir juízo um da vida do outro, mas não adianta não. Porque quem vai nos julgar mesmo, quem é? É Cristo. Nós todos vamos passar aí. E como é o juízo de Cristo? Então, as duas características. Primeiro, misericórdia. Deus nos cria, nos dá liberdade, aí a gente vai, mas ao mesmo tempo, como bom pai, fica de braços abertos, esperando a nossa volta para nos acolher. Estava morto e tornou a viver, estava perdido, foi encontrado. Há muita alegria no céu por um só pecador que se converte. É um juiz de misericórdia. A nossa sorte, Deus é muito bom. Outras partes do Salmo coloca assim: Deus não nos trata como exigem nossas faltas. Se fosse, a gente estava perdido. Deus não nos trata como exigem nossas faltas, nossos pecados. E a outra característica é essa, que dentro desse juízo, que é um juízo de misericórdia de Cristo, que vem salvar a nossa humanidade, Cristo, sim, mais ninguém, mas Cristo, sim, sabe o que passa em cada coração, sabe da nossa história. Aí tem coisa boa, mas também tem umas coisinhas que não são muito boas, alguns pecados, e sabe. Às vezes um fala: eu te entendo. Entende nada. Não entende nada. Cada um sabe o que passa. Agora, Cristo sabe. E essa é a nossa vantagem, porque Ele, sabendo o que a gente passa, vai ser um juízo diferente. Porque sabe da nossa intenção, sabe que nós não somos maus, sabe que nós queremos fazer o bem. Às vezes é só a gente não faz por fraqueza. E Cristo sabe então o que a gente passa no coração, dos nossos cansaços, das nossas preocupações, das nossas ansiedades, das nossas coisas da vida, dos nossos sofrimentos. Tantas coisas a gente tem que aguentar, tem que passar nessa vida, né? O bispo disse assim para a gente no retiro: para a gente ser padre, a gente tem que aguentar muita coisa. Tem que engolir sapo, gia, engolir muita coisa. E se possível, sorrindo. Não estou falando só para os padres, mas vale para todos nós, né? Nessa vida, quantas coisas às vezes a gente tem que engolir. E se possível, que jeito, irmãos? Sorrindo. E essa solenidade ela é muito bela, porque temos alguém por nós. Tem um rei, nós não estamos sozinhos. Cristo, que sabe o que passa em cada coração, sabe o que cada um de nós experimenta. É um juiz de misericórdia, porque conhece bem quem é o homem. É homem também. Por isso fala assim: é um mediador, é Deus e é homem, e sabe o que a gente passa, sabe o que a gente experimenta. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Podemos sair daqui da nossa Santa Missa, porque nós não vamos ser julgados pelo mundo, pelas coisas ou pelas pessoas, mas por Deus mesmo, que é misericórdia e conhece nosso coração, tá? Agora, a segunda coisa que queria meditar: todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. O reinado de Cristo, irmãos, significa que é preciso escutar a sua voz, ou seja, ter os mesmos critérios de Cristo no agir, no julgar, nas nossas decisões. Vamos pensar, vamos decidir, vamos agir. E o critério que nós vamos usar deve ser os mesmos de Cristo. Os mesmos. Penso que essa música do Padre Zezinho ajuda a gente. A criança pergunta: o que a gente tem que fazer para ser feliz?
Aí responde: amar como Jesus amava, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus, pensar como Jesus. Pertencer a esse reinado, ou que Cristo é o nosso rei, significa que os critérios que nós usamos são os mesmos de Cristo. Agora entramos nessa moral subjetiva. Como? Eu faço o que é certo e evito o errado. E o que é certo e o que é errado nessa vida? O que é certo e o que é errado? Ah, padre, eu acho que isso não é certo. Isso é a sua opinião. Cada um passa a ter a sua verdade. A moral começa a ficar subjetiva, porque esse que é certo, cada um tem uma cultura. A nossa cultura não é certa, mas a do outro já é, porque tem um costume. Então não quer dizer que é certo. Ah, padre, isso não é certo. Isso não quer dizer que é certo, é só seu jeito de fazer as coisas. E não é errado porque você falou que não é certo. Às vezes só é diferente. E não podemos usar essa moral do certo, porque cada um vai ter sua certeza, cada um vai ter sua verdade agora. Porque vamos cair no subjetivismo e vamos chegar um momento que a sociedade vai ficar toda perdida. Porque não vai ter mais uma objetividade na verdade. Vai ser cada um com a sua coisa, com a sua ideia, pronto, né? Não é isso. Nós trocamos, busque fazer a vontade de Deus. Quais são os critérios de Cristo para a gente decidir, agir? Por faço o que é certo e o que é errado. Viu como trocou? Então não faço. Ah, não faço isso porque é errado. Faço isso porque é certo. Não. Nós fazemos porque é vontade de Deus. Nós fazemos porque Cristo faria assim. Porque o nosso rei faria assim. No coração de Cristo é assim. A mente de Cristo é assim. O que Deus quer no seu coração? É isso. Eu tenho usado essa outra parte da Sagrada Escritura. A lei mata, o amor vivifica. A dureza às vezes é certo. Às vezes não é certo nada. Por trás da justiça, muitas vezes, que é uma justiça falsa, é só vingança, raiva. É que é certo, tem que pagar. Não, isso é só raiva, é vingança. Isso não é justiça verdadeira. Não é. O que significa então que Cristo é nosso rei? Que nós somos governados agora pela graça de Cristo, e não pelas coisas do mundo, e não mais pelo pecado original, e não mais por critérios humanos. Mas a lei nossa é o amor de Deus. É o amor a Deus sobre todas as coisas. É o mesmo critério que de Cristo, é o agir de Cristo. Isso que a gente tem que levar em consideração nesse dia. E o Evangelho completo é muito claro. Escuta a minha voz. Escuta a minha voz. A pergunta é a mesma que eu já disse. Quem que a gente anda escutando? Damos ouvido ao mundo, aos critérios do mundo, ou nós estamos dando ouvido a Deus? Buscamos fazer a vontade de Deus na nossa vida, ou estamos buscando fazer o que é certo e o que é errado? O que é certo e o que é errado? Isso é errado, padre, isso é certo. Não, isso é só o seu jeito de pensar. Isso é subjetivo. Agora mudou, não mudou? Busque fazer a vontade na sua vida. Quer dizer, escuta a minha voz. Aquele que é da verdade, que busca a verdade, escuta a minha voz. Ou seja, tem os mesmos critérios de Cristo para julgar, para decidir, para agir. Isso significa que Cristo é o nosso rei. Terceira coisa, esse reino de Cristo, ele não pode ser só uma coisa ideal. Ele precisa ser real, ele precisa ser concreto. Então não basta a gente cantar uma música, Cristo é o nosso rei, nosso pastor e tudo beleza. Não, precisa ser real. E real, irmãos, é dia a dia. É na família, é no trabalho. Quer dizer, é preciso viver essa pertença a Cristo, ao reinado de Cristo. E esse reinado precisa se tornar concreto. Como? Amamos a Deus no irmão. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber. Estava nu e te vestimos. Estava preso e fomos te visitar.
Quando fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Isso então significa também o reino dos céus. O reino dos céus ele não foi feito só para ficar nos conceitos, nessas ideias bonitas, nas músicas. Ele foi feito para ser concreto já aqui na terra. O padre Vilmar de Uruana, ele fez uma citação muito bonita lá na festa do Monte Castelo. Dizia assim: se as pessoas fossem convertidas de verdade, ninguém ia ter fome, ninguém ia passar fome, não ia necessitar de polícia, tampouco de cadeia, não íamos precisar de nada. E não vamos mudar o mundo por fora. Esse reinado de Cristo, primeiro, ele é por dentro. E sempre quando nós vamos conversar, que vamos falar de alguma coisa, a gente sempre começa a reclamar e questionar o mundo, as pessoas. Digo assim para vocês, um dizia: é que a saúde na nossa cidade de Jaraguá está passando por isso. Eu escutei isso tanto. É mesmo? Vai fora para você ver, que você vai ver o que é a saúde. Vai lá para o norte, vai para o nordeste para você ver alguns lugares do sertão. Você vai ver o que é saúde, que você não consegue ter nenhum enfermeiro por perto. Nós estamos muito bem servidos na nossa região. O negócio é que nós aprendemos a ser muito ingratos. E desde o último mandato até o dia de hoje, não está ruim a saúde não aqui. Só está ruim porque ainda não fomos fora para ver como está fora. Porque quando a gente vai fora, aí a gente volta e fala: nossa, está muito bom. Está muito bom. Então qual é o problema? O problema é a saúde? O problema é a educação? O problema são os políticos? Não, o problema maior é que falta a conversão do nosso coração. E nós sempre caçamos culpados para os nossos problemas. Ele fala assim: onde é que está o reino dos céus? Nem aqui, nem ali, mas bem perto de ti, dentro do coração. Aí é onde que Cristo mais tem que reinar. A conversão maior, o reinado de Cristo, ele tem que ser por dentro. E quanto mais nós nos convertemos, mudamos por dentro, mais vamos mudar ao nosso redor. Por quê, irmãos? Não existe santidade que não santifica. Não existe. Todas aquelas pessoas que vão se convertendo, vai convertendo ao redor, sem perceber, mas vai. Quem vai se santificando, vai santificando a sua volta. Não precisa se preocupar muito em mudar o mundo. Porque o mais difícil não é mudar o mundo, é mudar nosso coração. É esse sim que é mais difícil. Fala assim: onde que Cristo mais precisa reinar? Aqui. E o que significa Cristo reinar dentro dos corações? Não é ter sentimentos bonitos não. É muito mais do que isso. É que nós não podemos mais ser dominados pelo pecado. Não podemos deixar que a nossa inclinação ao mal dite as leis. Mas agora sim, a vontade de Deus, a bondade, a caridade, que brota daí, tem que brotar daí de dentro de nós. Aí então significa que agora Cristo está reinando. Então não pense num reinado distante, ideal. O reino de Cristo, ele tem que ser real, concreto. Como? Com a conversão do nosso coração e no serviço a Deus através do irmão. Amamos e servimos a Deus no irmão. Quando foi que te vi com fome, com sede, nu, visitaste na prisão? Quando fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Fácil? Não. Mas é preciso tornar real o reino de Cristo, tá? Já aqui na terra. E depois vamos reinar no céu, que aí é a vida eterna, a ressurreição da carne. Aí a plenitude do reino dos céus, o reino de Cristo, tá? É a plenitude do reinado. Bem, irmãos, então as três coisas simples que pensei para a gente partilhar. Tem muitas coisas, irmãos, muitas coisas para a gente partilhar nesse dia de Cristo Rei. Nós vamos ficar com essas três simples, né? Primeira coisa: quem é que vai nos julgar? Essa é a nossa sorte.
E como é juiz de Cristo? Cristo conhece o coração de cada um, sabe o que nós passamos, e age de misericórdia e bondade, como resume bem o Salmo. Deus não nos trata como exige nossas faltas. Então agradecer muito a Deus, porque nós não vamos ser julgados por qualquer um. Nós temos um rei muito bondoso, não distante de nós, mas muito próximo, Jesus. Segunda atitude, pertence ao reino de Cristo significa escutar a voz de Deus em nossa vida, tá? E isso significa que os critérios para julgar, para decidir e para agir devem ser os mesmos de Cristo, os mesmos. E não é que é certo ou que é errado, não. Qual é a vontade de Deus? Mudou ou não mudou? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Esse tem que ser o critério. E a última coisa, quem vai nos julgar? Deus. O que significa pertence a Cristo, ao reinado de Cristo? Escuta a sua voz. Terceira coisa que nós partilhamos, já esquecemos todo mundo, né? Sabe, irmãos, por isso que é sempre bom a gente deixar 3 coisas mais simples. Eu falava assim na missa ontem, lá na capela, perguntava, quem sabe? A segunda coisa, terceira coisa, já ninguém mais sabia, a gente já tinha esquecido. Então é bom a gente ficar com as coisinhas assim, porque a gente vai falando, depois a gente esquece, né? Então 3 palavras que vai nos ajudar. Juízo, quem vai nos julgar? Então juízo, Deus. Segundo, critérios, quer dizer, para julgar, para agir, para julgar, decidir, agir, os mesmos de Cristo, escutar a voz. Terceira coisa, o reinado de Cristo não pode ser ideal só, palavras bonitas, tem que ser real. Quando foi que te vi com fome, com sede, nu, me visitastes? Quando fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então as 3 palavras. Quem vai nos julgar? Deus. Já a segunda coisa? Quais são os critérios que nós vamos usar? Os mesmos de Cristo. E a terceira coisa, o reino de Cristo, ele tem que ser real, concreto, tá? E concreto significa amamos a Cristo na pessoa do irmão, servimos a Deus no irmão, tá? Então vamos pedir o que é Cristo nessa Santa Missa. Isso nós rezamos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa. Amém. Profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,